Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Onildo, Master Coach e terapeuta holístico. Eu quero conversar com você um pouco mais hoje sobre a técnica reprogramação vibracional atômica. Mas quem acessou esse vídeo porque viu o título, viu a capa, está escrito lá assim, liberte-se. Observe que esse termo ele está aí na voz bem ativa, liberte-se. É você que vai agir na sua libertação. Então é muito importante entender isso em todos os processos terapêuticos, que as terapias elas podem ser uma ajuda para mostrar um caminho, para elaborar uma determinada situação ou circunstância da vida. Entretanto, a liberdade, a conquista da liberdade, a conquista de si mesmo, ela vem de dentro. É muito importante que você entenda isso. Eu tenho gravado alguns vídeos falando sobre reprogramação, porque é uma técnica que eu coloquei à disposição das pessoas muito recente. E é muito importante que cada um entenda, aqueles que já fizeram, saber como o processo se desenvolve, e aqueles que pretendem fazer, saber como funciona, para que cada um saiba que a participação da pessoa que está sendo reprogramada é absolutamente definitiva para que o resultado aconteça. Então, qualquer pessoa que está pensando em fazer qualquer tipo de trabalho terapêutico, que o terapeuta por si só vai fazer uma transformação, vai fazer um milagre e vai mudar as suas crenças e vai mudar a sua atitude, vai fazer as coisas acontecer para você, desista, não vai acontecer. E não espere que em reprogramação também vá fazer isso por você, porque não vai fazer. Ela vai deixar você em uma condição potencial em que você pode com mais facilidade executar as mudanças que você quer executar na sua vida. Por exemplo, as pessoas que me procuram porque estão com dificuldade para aprender idiomas. Quando ela é reprogramada, não significa que ela vai levantar da sessão falando o idioma novo, falando alemão, falando inglês, japonês, mandarim, o que quer que seja. Ela vai estar com o potencial igual ao de uma criança. Uma criança, quando nasce, ninguém disse para ela que ela não é capaz de aprender a língua do país onde ela nasceu. Por isso que ela simplesmente aprende, naturalmente ela aprende. Ela não tem nenhum mandato lá dizendo que é impossível, que é difícil, que aquela língua é muito mais difícil. Não, ela simplesmente aprende. O que vai acontecer com você reprogramado é isso. Essa crença, a vibração dessa crença sendo eliminada, vai ficar muito mais fácil, porque você vai ter as vibrações originais, que tem o potencial para você aprender qualquer língua ou fazer qualquer coisa que você queira fazer. Nós nascemos potencialmente capazes para realizar qualquer coisa. Existe uma coisa na mecânica quântica chamada causação descendente. Na física materialista newtoniana havia a causação ascendente, que é mais ou menos o seguinte: do que somos formados? Somos formados de partículas elementares que formam os átomos. Os átomos formam as moléculas constroem as células. Porque observe que a célula, apesar de ser uma coisa extremamente pequena, microscópica, mas ela tem uma estrutura. E quando você estudou biologia, provavelmente você viu no microscópio, ou então pelo menos já viu as fotos, as imagens de uma célula. Ela tem toda uma estrutura, tem um núcleo, tem uma membrana, tem uma porção de elementos materiais. Ela é uma estrutura material física. E ela é construída por moléculas que são formadas por átomos, que são formados por partículas elementares. E essas células, então, é que vão se encostando uma na outra, dirigida por uma inteligência infinita e por um poder infinito. Elas vão se encostando uma na outra para ir tecendo os tecidos que vão construindo aos poucos os órgãos e, consequentemente, depois todo o corpo, de uma forma extremamente maravilhosa, porque elas vão tecendo isso ao mesmo tempo, essa quantidade de estruturas que fazem um corpo funcionar. Aí você tem rins, você tem fígado, você tem baço, você tem glândulas, você tem intestino, estômago, cérebro, nervos, músculos.
tudo isso construído a partir de partículas elementares que vão ascendente até chegar no corpo, até chegar na matéria de qualquer formato que ela se apresenta no universo. A causação descendente, segundo a mecânica quântica, nós podemos descer com influência, com comandos, até a partícula elementar. A partícula elementar, ela é o fim da linha quando nós descemos. Nós descemos aí da matéria, do corpo para os tecidos, dos tecidos para as células, da célula para a molécula, da molécula para o átomo, do átomo para as partículas elementares. O que são elas? Elas são vibrações atômicas. E é ali que estão as informações para que aquela matéria que vai surgir nessa causação ascendente aconteça. Ali é que estão as informações originais do Criador. Para formar a estrutura do corpo humano precisa de um poder. Então esse poder está ali, naquela onda que é partícula elementar que vai formar o cérebro. Está também ali naquela onda a inteligência infinita, o poder infinito, porque para se formar um corpo, a partir, por exemplo, de uma célula, no caso do ser humano, precisa de um poder para dar movimento a tudo isso que vai se juntando e tecendo para criar um corpo. Precisa de uma inteligência para saber como uma célula tem que encostar na outra, com que pressão ela tem que encostar para formar um tecido mais mole, como uma cartilagem, como uma veia ou como um osso e assim por diante. Então tem que ter uma inteligência absolutamente infinita para definir como cada célula vai se agrupar para formar esses tecidos. E tem que ter um projeto. Porque essa inteligência infinita ela vai seguindo um projeto. E esse projeto, no caso de um corpo, é o projeto você. Como é que vai ser você? Então, quando, por exemplo, a partir daquela única célula que começou a se expandir e se multiplicar até se transformar nesse seu corpo, começou esse processo de multiplicação, já tinha um projeto ali. De como seriam seus olhos, seu cabelo, seu corpo em cada fase da vida. Incrivelmente todo esse projeto estava ali elaborado. E junto nessa partícula elementar que está abaixo do átomo, o poder infinito e a inteligência infinita e certamente mais um monte de informações, né? Então isso é perfeitamente análogo às informações que hoje a gente coloca nos nossos chips, nos nossos computadores. Eu tenho, por exemplo, aqui um cartão de memória. Esse cartão de memória, na verdade, é um adaptador, porque ele está aqui para adaptar a entrada de um microchip, de um microcartão. Olha aqui que pequeno. Só que aqui eu tenho 100 vídeos gravados e dezenas de livros. Como é que se coloca 100 livros aqui dentro e dezenas de livros dentro de uma pecinha desse tamanho? Porque na verdade não tem nada disso aqui dentro. O que tem aqui dentro gravado são ondas contendo informações. E essas ondas são capazes de absorver e guardar qualquer quantidade de informação de acordo com o tamanho da base do chip, do cartão de memória que tiver aí. A engenharia e a mecânica quântica e os programadores, eles descobriram como utilizar essas ondas para gravar informações, para transportar informações, porque você pode pegar uma informação dessa daqui, um livro que está dentro desse pequeno cartãozinho e mandar sem fio para qualquer lugar do mundo e ela vai, porque ela é apenas uma onda. As informações são apenas ondas. A ciência está descobrindo hoje como utilizar uma coisa que o Criador já utiliza desde que o mundo é mundo, desde que o universo é universo. Porque para que todo esse universo se sustente e que tudo funcione muito bem, os comandos do Criador estão em forma de ondas eletromagnéticas. E a física quântica está trazendo aos poucos conhecimento para a gente ter acesso a como tudo isso funciona. É por isso que hoje é possível, através de comandos quânticos, interferir através de um processo descendente
de informações, você chegar lá na partícula elementar, onde ficam gravadas as informações que nós criamos e alterar isso através de comandos quânticos, porque nós já aprendemos que a consciência do observador pode mudar a realidade. Então, como é que se cria um arquivo aqui externamente? Pensamento é energia. Pensamento são ondas eletromagnéticas também. Então, se você fixa um pensamento na sua cabeçona aí, tipo, por exemplo, eu não sou capaz de determinada coisa, eu não sou capaz de aprender inglês, por exemplo. E isso vira uma onda. E você transforma isso numa crença pela repetição, essa onda ela vai se alojar, sabe onde? Lá naquelas partículas elementares subatômicas. E toda vez que você precisa tomar uma decisão relacionada a aquele item, por exemplo, se for aprender línguas, e você gravou que você não é capaz, toda vez que você precisa estudar ou aprender uma língua, essa onda rapidamente vem para a tela da mente, mas você não é capaz. Você não consegue. E aí o seu ego vai criando todas as desculpas possíveis para fazer cumprir aquela onda que ele mesmo criou. Vai vir uma sonolência, vai vir uma preguiça, vai vir uma procrastinação e aquela tendência de você deixar para depois, e acaba que você empurra o livro e essa onda se fortalece e volta lá para as partículas elementares. Na próxima vez que você de novo tiver que retomar a necessidade de estudar aquele tema, essa onda vem, mas você não é capaz, você não consegue. E outra vez o ego vai tentando ajustar essa crença com um jeitinho para você não sofrer. Tipo, olha, depois você estuda, você até pode ser capaz, mas mais tarde você vê isso, deixa isso para depois, relaxa um pouquinho agora. E você vai se acomodando e o tempo vai passando e você fica velho e não aprende aquilo que você gostaria de ter aprendido. Porque você criou uma crença. Quem criou? O ego, lá atrás. Por alguma razão qualquer, o ego, na tentativa de te defender, porque o ego, na verdade, ele é gente muito boa, eu já falei isso em outros vídeos. O ego é gente muito boa, ele tem excelentes intenções. O que o ego não tem é informação e competência, ele só tem boa vontade. É por isso que ele cria coisas muito equivocadas, com a intenção de te proteger ali, naquele momento, só que isso vira uma crença. Por exemplo, você tem que enfrentar uma determinada situação, você tem que fazer uma apresentação do seu trabalho de final de curso lá na faculdade. E você está com muito medo. E aí o seu ego vai começando a dizer para você, olha, negócio de faculdade, rapaz, tem tanta gente aí que não tem faculdade e se dá bem na vida. Por que mesmo que você tem que se desrespeitar e ir lá fazer essa apresentação? Não vá. Você não nasceu para isso. Tem gente que nasce com a verve da oratória e fala e etc e tal, mas tem gente que não. De repente você nasceu para outra coisa e você não consegue falar em público e isso não vai te fazer bem. Para que você tem que se agredir e fazer isso, ir lá e falar? Para que forçar a barra? Não tem necessidade. Pense direitinho. E você pensa, então, criou uma ondinha. E essa ondinha vira uma crença. E você persiste mais um pouquinho. E eu conheço muita gente que desiste da faculdade para não apresentar um trabalho. Eu tenho clientes tratando comigo esse tipo de problema porque desistiram já de 2, 3 faculdades quando chega a hora de apresentar o trabalho. Porque a crença está lá dizendo, toda vez que ele tem que fazer alguma coisa, falar em público, aquele conselhinho do ego vem para a mente. Então, olha, quando a gente faz reprogramação vibracional atômica, nós produzimos uma expansão entre o terapeuta e o paciente e nós convidamos aquele que sabe tudo, que criou tudo, para identificar aqueles arquivos, aquelas ondas que estão vibrando em desarmonia com as ondas originais que estão lá nos átomos, lá nas partículas, que é o poder infinito, a inteligência infinita e o projeto relacionado a você que prevê abundância, prevê saúde total, prevê liberdade, prevê prosperidade, leveza, fartura, sabedoria. Tudo isso está no projeto você.
Mas o ego vai criando arquivos que inibem essas vibrações originais que estão lá nos átomos, que trariam até a sua tela consciente esses impulsos para que você conquiste tudo. O ego vai tentando te proteger e cria essas inibições. Então, comandamos através do Criador de tudo isso, para que ele identifique esses arquivos, essas ondas que estão destoando das ondas originais e elimine. E isto é feito instantaneamente. Muito mais rápido e fácil do que quando você deleta um arquivo no seu celular. Porque é feito por quem sabe fazer. Agora é muito importante que depois de isto feito, você não permita que o ego traga essas crenças de volta. Porque você continua com as memórias, você continua com aquela mesma habilidade que você teve de construir essas crenças uma vez, você pode reconstruí-las. Então precisa que você seja muito vigilante com a sua consciência para que você não reconstrua essas crenças outra vez, entende? E é muito importante que você observe que a fonte, por exemplo, do medo, a fonte da ansiedade, a fonte de muitas depressões, tem umas depressões que são de causas fisiológicas, mas a fonte de muitas depressões também, de muitos traumas, é exatamente aquela necessidade que nós temos de controlar tudo. Quando você quer controlar tudo, você quer controlar os horários, quer controlar o tempo, quer controlar as pessoas, quer controlar os sentimentos, quer controlar tudo, isso produz uma grande ansiedade. Inclusive nós queremos controlar o Criador. Quando você, por exemplo, tem lá uma reunião com o Criador, no seu momento de prece, de oração, e diz assim, eu vou entregar todo esse problema nas mãos do Criador, nas mãos de Deus. Agora eu vou entregar nas mãos de Deus. E entrega. Aí termina ali aquela reunião com o Criador, aquele momento de oração, e a pessoa sai dali já procurando soluções. Ora, se você entregou, para que você está procurando soluções? Aí você conversa com essa pessoa, ela vai dizer, não, mas eu não posso ficar parado. Sim, mas você pode fazer o que por esta situação? Nada. Mas eu também não posso ficar aí quieto. Sim, agitar, bater as mãos, andar para lá e para cá, se babar, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Então se você entregou ao Criador, relaxe. Vá viver, vá para a praia. Vai fazer o que você pode fazer. O que eu posso fazer sobre este assunto? Bom, neste momento o que eu posso fazer sobre este assunto é nada. Então nada. Não faça nada. Entregou ao Criador. Deixe, é isso que eu estou dizendo quando eu coloquei ali na capa desse vídeo, liberte-se. É você quando entrega alguma coisa para o universo, quando você entrega os seus desejos para o universo, confie e relaxe. Deixe que ele vai providenciar todos os meios, ele vai providenciar as conexões que precisam providenciar, ele vai providenciar as parcerias através da sincronicidade, ele vai atrair uma pessoa daqui, outra dali, uma ajuda dali, um socorro dali, e as coisas vão acontecendo naturalmente. É assim que funciona. E é assim que se livra da ansiedade. É quando você para de querer controlar as coisas. É assim que você se livra da maioria das causas de depressão. Você para de controlar as coisas. E para que tenha sucesso a reprogramação vibracional, é muito importante também que você seja vigilante e deixe as coisas acontecer. Não fique criando, viajando, querendo agora, eu fiz uma reprogramação, então eu vou abrir um negócio, eu vou fazer... Espere calmamente para saber que negócio é. Porque tudo vai brotar de dentro para fora, para a sua cabeça, através de insights, através de ideias, e de fora para dentro, através de inspirações, através de textos que você vai ler, de mensagens que você vai receber. E aí as coisas vão clareando e naturalmente você vai arrumando o caminho e ele vai se construindo. Quando você menos espera, está tudo resolvido e tudo funcionando e você pensa assim, nossa, se eu tivesse no controle eu não ia saber tomar essas posições. Entende como é que as coisas funcionam? Então olha, a reprogramação vai trazer cada indivíduo que passa por ela ao seu estado potencial original. Não significa que transforma a pessoa da noite para o dia numa outra pessoa, não. Ele vai dar para você um potencial para que você se reconstrua
E nessa reconstrução, você deixe o controle na mão de quem sabe. E quem sabe? O poder infinito que está dentro dos seus átomos, a inteligência infinita que está dentro dos seus átomos, porque eles têm o projeto. E eles são tão eficientes que eles construíram você a partir de uma célula. E faz tudo isso aí funcionar. Não é uma maravilha isso? Então confie, confie, liberte-se. Liberte-se quando você entrega ao universo, entrega ao todo, entrega ao Criador, ao Deus que você acredita. Entrega mesmo e relaxa e espere, porque vai dar certo, vai acontecer. Se você curte esse tipo de trabalho, então eu vou pedir aqui, ó, dê um joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Eu vou gostar muito que você esteja aí presente. Eu estou também no Instagram, OnildoSJ. Eu estou no Facebook também, OnildoSJ. Sempre tem uma mensagem diferente, curtinha, todos os dias aí nesses canais. Me acompanhe, vai ser uma grande alegria e eu espero você no próximo vídeo.